Então, a minha abordagem aqui sobre as políticas participativas, né, tentando pegar um pouco aqui, assim, eu acho que não dá para a gente evitar. Eu tenho muita dificuldade de trabalhar de uma maneira que não seja a partir de uma perspectiva político-histórica, institucional, né, de como é que a gente lidou com esse tema da participação. E acho que todo o estudo de movimentos sociais, o estudo de participação, está muito ligado à conjuntura, né? Porque, na verdade, a gente está pensando sempre em maneiras de aprimorar a nossa democracia, né? Eu acho que desde o início lá do processo de transição democrática, nos anos 80, ao longo dos anos 80, né? Isso está muito forte, está muito evidente. Vou tentar falar um pouco do que acontecia, né, na conexão entre a literatura e os fatos políticos, né, as promessas que a democracia apontava naquele momento lá, e como é que a literatura foi lidando com isso, como é que a gente avançou, pelo menos dos anos 80 até hoje, né, até agora. Eu acho que tem um elemento que é fundante do debate sobre democracia participativa no Brasil, que é a contraposição entre uma perspectiva mais institucional, né, da vida política, da democracia representativa, né, que estava muito forte naquele momento em que nós saímos de um regime autoritário e entrávamos num regime democrático, né, que na verdade estava composto por do funcionamento do regime democrático naquele momento. Ele não era muito longe daqueles 8 pontos do Robert Dahl, da poliarquia do Robert Dahl, né? As instituições funcionam, o executivo está separado do legislativo e do judiciário, quem perde as eleições cede lugar para quem venceu, os partidos políticos estão livres, né? A imprensa é livre, a circulação de informações e assim por diante, né? Então, essa perspectiva, se a gente for considerar que a partir de 88 isso se consagra na Constituição brasileira, né? A possibilidade de que tudo isso que eu falei, né, tá lá na Constituição de 88, já está até um pouco antes, quando a gente tem ali em 85 ainda uma nova lei dos partidos políticos, né, que abre a possibilidade de criação de novos partidos, a legalização do Partido Comunista do Brasil, do Partido Comunista Brasileiro, do Partido Comunista do Brasil, enfim, né, a liberdade de organização funcionando. O que outros autores, então isso, se a gente pegar todos os nossos autores lá, dos famosos trabalhos de comparação entre as transições para a democracia, né, Tchaikovsky, Whitehead, o Philip Schmitt, né, que elaboraram aqueles tomos, né, de comparação entre o que estava acontecendo na América Latina, o que estava acontecendo na Europa, no leste europeu, o que estava acontecendo no sul da Europa, e enquadraram aquilo lá nas transições para a democracia, né, a nossa democracia estava tudo certinho, ok, maravilha, vamos tocar a vida, né. Uma parte, isso de um lado. De outro lado, né, uma parte importante da nossa literatura e do nosso, digamos assim, da nossa sociedade civil, dos movimentos populares e assim por diante, percebiam que essa democracia ela também era limitada, né? Que era importante, claro, a saída do regime autoritário para o regime democrático, mas que isso também era limitado. A tendência é que os partidos políticos se encastelassem lá no poder, né? E que a gente vivesse uma democracia minimalista, lá Schumpeter, né? Em que o povo participa muito pouco, né? Periodicamente de 4 em 4 anos, de 2 em 2 anos, e no resto do tempo vai jogar futebol, vai ver televisão, até porque eles não são, né, até porque nós, o povo, não somos lá tão afeitos a esse tipo de problema complexo, né, que é governar um país, uma cidade, assim por diante. Então, um campo da literatura se insurgiu contra isso, trazendo a ideia da cultura política autoritária, né, da diferenciação entre a cultura política democrática e a cultura política autoritária. Para lembrar um autor aqui, o Leonardo Avritzer, que é uma referência obrigatória, né, nos estudos sobre participação no Brasil e na América Latina, né. Então ele trazia essa perspectiva, é um cara que formou muita gente, né, por isso esse campo todo continua muito forte, né, nos estudos sobre participação. Essa
essa pegada relacionada a uma cultura política democrática, quer dizer, da onde que a gente vai tirar uma cultura política democrática, né, vindo da herança autoritária, né, e vindo de partidos políticos que, em sua grande maioria, tinham surgido a partir da Arena ou a partir do MDB. Né. Então vai haver uma indicação aí, exatamente, de que seria da sociedade civil, seria dos movimentos populares, dos movimentos sociais, né, que esse Estado se transmutaria num Estado democrático e não na reprodução de tendências autoritárias que vinham desde a ditadura. Isso se organiza na literatura num embate que o Havritzer vai fazer, tanto chamando Habermas, tanto chamando Arshon Fang, né, que vão fazer a seguinte questão, né? O Habermas dizia lá que a esfera pública ela deveria se manter, né, que a esfera pública era fundamental para a democracia, mas que ela deveria se manter à parte da relação com o Estado, né, a relação com os poderes, né, a velha diferença lá entre mundo da vida e sistema, né, e que sistema e mundo da vida eram esferas mais ou menos opostas e que deveriam se manter dessa forma. Né. E o Havritzer, ancorado numa literatura que vai nascer ali, a literatura sobretudo dos deliberativistas, né, que nasce ali no começo dos anos 90, vai dizer o seguinte: olha, de algum modo esse campo democrático vai ter que entrar no Estado, vai ter que adentrar ao Estado e modificar o Estado por dentro. Né? Como que isso se dá? Isso se deu, né, através daquilo que o Havritzer chamava lá de públicos, mini-públicos, a literatura chamava de mini-públicos, vai se chamar também de falar de públicos participativos, e que na verdade isso se concretiza nas experiências de orçamento participativo, né, começam lá no final dos anos 80 e início dos anos 90, nos governos petistas. Isso se configura nos conselhos de políticas públicas, do qual o Sistema Único de Saúde é aquele que mostra todo o modelo, né, de criação de conselhos, de criação de conferências, de estruturação de um sistema de políticas públicas por meio da participação, quer dizer, exatamente o controle social se faz por meio da participação. Né? E desse modo que a literatura, desse modo que, de maneira paralela, enquanto a sociedade civil está apostando também nessas estruturas, né, orçamento participativo, conselhos, conferências, audiências públicas, isso é um processo que vai durar aí pelo menos uns 15, 20 anos, acho que a gente, de certo modo, a gente está interrompendo essa onda, né? Mas isso dura aí pelo menos de 85 até 2005, num processo de ampliação dessas esferas e dessas apostas democráticas, no sentido de se criar, se chama, eu não gosto muito desse nome, de criar instituições participativas. Eu não gosto desse nome porque eu acho que em alguns casos dá para dizer, talvez no caso da saúde, em que conselhos, conferências são estruturantes da política, mas em outros casos, mesmo nos casos de orçamento participativo, nos casos de conferências de setores de políticas públicas mais frágeis, acho que o nome instituição é muito pesado, né? Eu gosto de chamar de mecanismos, de espaços, de participação, enfim. Né? O fato é que a literatura, ela realmente, como disse a Regina, né, ela tem aí nesse momento, ela tem um quê, acho que me parece que é isso que a Regina está falando, um pouco da perspectiva otimista, né, de apostar nessas estruturas, né, e tentar dizer o seguinte: olha, a democracia no Brasil ela se aprofunda, isso aí tem toda uma literatura também, né, Boaventura, de Souza Santos caminha por aí, com a ideia de democratizar a democracia, o Arshon Fang e outros autores com a ideia de deepening democracy, né, aprofundando a democracia. E o fato é que a literatura nacional, de maneira geral, também embarca nessa ideia, né, e vai começar a pesquisar como é que estão funcionando essas experiências, de maneira a, digamos assim, exaltar as qualidades desses encontros, né, da sociedade com alguns governos e assim por diante. Né. Isso vai, digamos assim, mudar um pouco, eu diria, mudar lentamente ao longo dos anos 2000. Né? Os anos 2000, o que acontece? A gente tem a vitória do PT, a nível nacional, né? Que traz toda essa expectativa da criação de
né, quer dizer, da disseminação desses experimentos, né, que antes estavam no âmbito local, sobretudo nos municípios, para o âmbito nacional. Como é que isso é feito? Né? Havia alguma discussão sobre a ideia de um orçamento participativo nacional. Tem uma tese fantástica da Ana Cláudia Teixeira, que é a nossa colega lá no NEPAC, na Unicamp, né? Que mostra muito bem, né? A tese ganhou prêmio acho que em 2013, 2014, se eu não me engano, depois eu posso passar a referência. Mas a Ana Cláudia mostra muito bem como havia lá uma perspectiva de esperança, né? Afinal de contas, de ampliação da democratização no Estado brasileiro. O grande elemento, a grande novidade aí vão ser as conferências nacionais de políticas públicas, né? As conferências, então, primeiro a gente tem tanto no campo federal, né, a mudança, a criação, o aperfeiçoamento de conselhos nacionais, e temos também a criação de conferências em campos. Quer dizer, se a gente pode falar que quer dizer, do período Itamar, Fernando Collor, Itamar, Fernando Henrique, né? A gente teve aí cerca de 20, talvez menos até, conferências nacionais. No período Lula, a gente teve cerca de 80 conferências nacionais que se espalharam tanto em termos de frequência como em termos de setores de políticas públicas onde ocorreram essas conferências, né? Vocês sabem que a diferença entre conselhos, né? Os conselhos são estruturas permanentes, né? De reunião praticamente ou a cada mês, ou de 2 em 2 meses, de 3 em 3 meses, que lidam um pouco com, digamos, o beabá das políticas, né? A agenda corriqueira, normal da política, e as conferências são, em tese, grandes momentos de reunião das comunidades políticas, né? Ou seja, da sociedade civil, dos acadêmicos, dos trabalhadores, dos gestores e assim por diante, de um determinado campo de políticas públicas. Para ficar só nessas duas, né,